Vamos lá para a parte final que traz a abordagem das questões ponto a ponto. Tá? Bueno, vamos lá. São no total, pessoal, eu trouxe 3 questões para vocês, 3 questões relativamente interessantes para a gente abordar sobre esse conteúdo da lei específica, a lei 9.605 de 98, a lei dos crimes ambientais. Tá? Bom, primeira questão. Concurso Procurador do Município João Pessoa, na Paraíba, 2012. O que diz a questão? De acordo com a Lei 9.605 de 1998, não se inclui dentre as causas de aumento da pena nos crimes praticados contra a flora, nós falamos dos crimes contra a flora, aqui está afirmando que não se inclui, o que não se considera como causa de aumento de pena. Tá? Nos crimes praticados contra a flora, ter sido o crime cometido. E aí vamos ver as opções. Opção A. No período de formação de vegetações. Então, nós temos que analisar quando efetivamente não vai se constituir crime. Tá? Então, as outras opções, teoricamente, será considerado crime. Então, se o crime for cometido no período de seca, de formação de vegetação, não tem lógica, né, pessoal? Porque daí nós estamos eliminando a vegetação antes mesmo dela ter possibilidade de crescer. A opção B, no período de queda de sementes. Tá? A opção C, na época de seca. A opção D, na época de inundação. Foi falado antes, na época de inundação, de seca, de formação vegetal, etc, etc. Bom, e a opção E nos diz o seguinte, durante o dia e do nascer o pôr do sol. Então a pergunta é o seguinte, não vai ser considerado crime quando o crime for cometido em que situação? A opção correta é a letra E, durante o dia no nascer do sol. Mas por quê, professor? Porque todas as opções e várias opções que nós falamos na explicação do material dizia a pena vai ser aumentada sempre que o crime também for cometido à noite. Por quê? Porque à noite é para dificultar que a fiscalização tenha acesso, para ninguém ver. Aonde está a justificativa dessa resposta, pessoal? No artigo 15, a linha I. O que diz o artigo 15, a linha I? Vamos no material aí, vamos olhar junto. Artigo 15, a linha I. Artigo 15 diz o seguinte, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Artigo 15, a linha I, inciso 2º, a linha I diz o quê? À noite, então, quando o crime for cometido à noite, agravam a pena. Portanto, isso justifica o fato de a questão desse referido concurso apresentar a opção E como opção que afirma que essa situação de o crime ser cometido durante o dia no nascer do sol não vai ter aumento de pena. Vai ser crime? Vai ser crime. Mas não vai ter a pena aumentada porque não está usando do subterfúgio de fim de semana, de noite, etc. Tá? Lembrando, a justificativa dessa questão está no artigo 15, a linha I. Próxima questão. Promotor de Justiça substituto, Ministério Público. Vamos lá, 2012. Chamada da questão. Quanto aos crimes contra a fauna, novamente, é correto afirmar que, ou seja, está certo dizer que, assertiva A, são considerados espécies de fauna silvestre apenas aqueles pertencentes às espécies nativas ou migratórias. Então está afirmando que apenas são linkados à fauna silvestre os animais pertencentes à espécie nativa ou migratória. Nós falamos na explicação do material que eram 3 tipos, não 2. Aqui só diz 2. Qual é o outro tipo? Aonde está isso que justifica que essa questão está errada? Artigo 29 do material. Diz o quê? São consideradas espécies da fauna materiais das espécies silvestres, nativos ou em rota migratória. Ainda falei daqueles que estão migrando no inverno, etc. ou em outras épocas. Então, por isso a assertiva A está errada. Ela só traz 2 espécies. Assertiva B. A pena deve ser aumentada até a metade se o crime decorre do exercício de caça profissional. Como o professor falou que a caça profissional realmente aumenta a pena. Mas leiam com atenção. A pena deve ser aumentada até a metade. O que diz o artigo 29, parágrafo 5º? A pena é aumentada até o triplo. A questão diz até a metade. A lei diz que a pena é aumentada até o triplo se o crime decorre de caça profissional. Portanto, aí está o pega-ratão. A questão B também está errada. Onde está isso? No material, artigo 29, parágrafo 5º. Inciso C. A pena deve ser reduzida no caso de guarda doméstica da espécie silvestre não considerada ameaça de extinção. Ou seja, vamos de novo, a pena deve ser reduzida
tá? Ou seja, a pena vai ser reduzida se for caso de animal for guarda doméstica de espécie silvestre, não considerado em ameaça de extinção. Então, o que diz o material? No artigo 29, parágrafo 2º, para a gente ter certeza. Pode o juiz considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Ou seja, então quer dizer que a pena não pode ser reduzida. Se for efetivamente comprovado que trata-se de animal de guarda doméstica, que não for considerado de ameaça de extinção, o juiz pode deixar de aplicar a pena, não reduzir a pena. Ou ele aplica ou ele não aplica, não reduz. Tá? Por isso a questão C está errada. Onde está isso? Artigo 29, parágrafo 2º, tá no nosso material. E a assertiva D, que por óbvio só sobrou essa para ser certa, diz o seguinte: a pena é aumentada da metade se o crime é praticado durante a noite. Então ele está afirmando, baseado no que nós já analisamos antes, que se o crime for cometido à noite, a pena pode ser aumentada ou será aumentada da metade. Essa opção está certa, nós falamos nisso 2 ou 3 vezes, e a justificativa está onde? Artigo 29, parágrafo 4º. O que diz o artigo 29, parágrafo 4º? A pena é aumentada da metade se o crime é praticado, no inciso 3º do seu artigo, diz o seguinte: durante a noite. Por quê? Porque durante a noite parte do princípio que a ideia é ludibriar a legislação, ludibriar a fiscalização, porque durante a noite os órgãos não funcionam, ninguém vê, ninguém denuncia. Então, por isso, a assertiva a ser marcada é a assertiva D, a pena realmente deve ser aumentada da metade se for o crime cometido durante a noite. Tá? Próxima questão e última, faz referência aos crimes ambientais de maneira geral e pede que a gente assinale a alternativa correta. Está pedindo a correta. Então as assertivas são o seguinte: a assertiva A, crime contra a flora, não admite a forma culposa. Ele está afirmando que o crime contra a flora não admite forma culposa. Está certo ou está errado isso, pessoal? Crime contra a flora, justificativa da afirmação. Tá? Crime contra a flora, conforme o artigo 38, ele permite sim a alternativa culposa, a forma culposa. Nós falamos, ainda falei para você, se for culposa, a pena vai ser reduzida nessa situação. Vamos lá. Então, a assertiva A diz que crimes contra a flora não admitem forma culposa. O que diz a justificativa? Artigo 38, parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Ou seja, a assertiva diz que não admite forma culposa. Admite, e se for culposo ainda, a pena vai ser reduzida à metade. Aonde está isso? Artigo 38, parágrafo único. Então a assertiva A está errada. Assertiva B, provocar incêndio em mata ou floresta. O que diz a questão? Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Tá certo ou tá errado? Pessoal, tá errado. Onde e quando nós falamos isso? Quando analisamos o artigo 41, parágrafo único. O que diz o artigo 41, parágrafo único? Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O que diz a questão? A pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Não, é de 6 meses a 1 ano e multa. Tá? Isso está no artigo 41, parágrafo 2º. Portanto, a assertiva B também está errada. Assertiva C, causar poluição. Poluir independente de nível do dano causado. Pessoal, causar poluição, lembra que nós falamos que existe sim a questão dos níveis para a questão da punição também. Né? O cara que poluiu 1 litro d'água não pode ser considerado, o crime não pode ser considerado mais gravidade do cidadão que poluiu milhões de litros d'água. Justificativa dessa afirmação, dessa questão estar errada. Artigo 54 da Lei 9.605 diz o seguinte: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam causar danos à saúde humana ou em que provoquem mortandade de animais, destruição gradativa ou significativa da flora. Tá? Quando eu falo da questão do nível, não é qualquer nível de poluição. Tá? Se a poluição efetivamente não chegou a causar dano, apenas iniciou, ela pode não se configurar na questão do artigo 54. Mas especificamente na questão a linha C, a questão 54 confirma que quando a gente fala que poluição é qualquer nível independente do dano causado, não. Ela tem especificamente gradativos níveis de danos possíveis de ser causados. Principalmente quando atingir a questão da pessoa humana. Então, por isso, a assertiva C está errada. A assertiva D, que por óbvio é que sobrou para ser correta. Mas vamos ver por que ela está correta. Pichação. Falei antes que isso ninguém imagina que é dentro da questão do meio ambiente. Pichar monumento ou coisa tombada resulta em uma pena de 6 meses a 1 ano
de detenção e multa. Falamos isso no material que está na videoaula. Essa questão está certa. Baseada no que, pessoal? Está baseada no artigo 65, parágrafo único. O que diz o artigo 65, parágrafo único? Se for realizada, a pichação for realizada em monumento ou coisa tombada, ou em virtude de seu valor histórico, artístico, etc., a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Tá? Ou seja, ela tem um plus em função de ser um monumento tombado, ter valor histórico, etc. Portanto, provado por A mais B que a questão correta a ser marcada nessa questão 3 é a assertiva D, que fala da pichação. Tá, pessoal? Analisadas as 3 questões de maneira bem objetiva, bem direta, fechamos aqui a aula de hoje. Fique todos com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.